Muita gente tem o sonho de migrar, né? Alguns dizem que a solução para o Brasil é o aeroporto. Ah, eu já vivi fora do Brasil, já tem um tempo, mas eu prefiro viver aqui no Brasil. É melhor, é melhor, é melhor. Mas muita gente deixa a família, amigos, tenho primos, primas, amigos que foram embora. Tem uma prima que está em Genebra, na Suíça. Tenho muitos familiares e amigos nos Estados Unidos da América, uns que vão ficar lá e não vão voltar nunca mais. Tem gente que vai trabalhar temporalmente, juntar um dinheiro. Aqui, por exemplo, na cidade que eu vivo, tem gente que costuma ir para a Alemanha, juntar um bom dinheiro, ficar lá uns 3 anos e volta. Eu tenho também conhecidos que vão para o Japão, juntam dinheiro e voltam, mas tem muitos que conheço também que vão e dizem, não, eu vim para ficar, para formar a minha vida aqui e é aqui que eu vou morrer. Porém, tem um problema. Por que os imigrantes ganham 18% menos que os nativos? Primeiramente, por que muita gente migra? Porque a situação no seu país não está legal, então tenta buscar um país para estar melhor a situação. Mas tem outra questão, porque os países hoje da Europa e da América do Norte, eles precisam de imigrantes, precisam de trabalhadores. Por quê? Porque eles não estão tendo filho. Um problema que logo nós enfrentaremos no país, começando pelos estados do Sul e do Sudeste, que aí, no momento, eles estão se suprindo da mão de obra atualmente nordestina, como sempre foi feito. Os nordestinos construíram São Paulo, construíram Janeiro, e agora estão construindo o Sul e o Centro-Oeste, mas em um dado momento, os nordestinos também decidirão não, né? Melhor que nada, deixarão de ter tantos filhos, e já está diminuindo a natalidade no Nordeste, e com a diminuição da natalidade no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, chegaremos em um momento no país, e daí já existe a curva ali, os gráficos que mostram, em que terá menos pessoas nascendo do que pessoas morrendo. Logo nós enfrentaremos o problema dos europeus, de que é a falta de mão de obra. Porque não adianta nada fechar, dizer, eu vou fechar o país aqui para ninguém entrar, mas aí a empresa não cresce. Como que ela cresce? Ela precisa colocar mais máquinas e precisa colocar mais trabalhadores para tocar essas máquinas. Mesmo que automatize a empresa, precisa de trabalhador para dar manutenção a essas máquinas. Então, eu acho que antes de termos um problema generalizado de perda de empregos para IA, nós também vamos ter um problema generalizado que os países da Europa já estão tendo da falta de mão de obra. Se não é na área da indústria, será na área dos serviços. E oferta dessa mão de obra. E o encanador? E o eletricista? E o mecânico? Entende as questões? Bom, e aí todo mundo que migra para trabalhar acaba acontecendo de que ganha menos do que o nativo nessas regiões. Aqui, principalmente na Europa e Estados Unidos, ó, aqui eu coloquei esse gráfico que mostra aqui a diferença salarial de um mesmo emprego, é esse azulzinho aqui, ó, na Espanha, no Canadá, na Noruega, na Alemanha, chega a ser maior no Canadá, em um mesmo emprego que você tem para um nativo, a diferença é de 9,4%, e a diferença geral que você tem entre todos os empregos, a diferença salarial geral para o nativo, que daí é 29%. Essa diferença aqui é mais plausível, porque plausível é espanhol, né? É mais plausível porque ela justamente ela vai trazer que os imigrantes pegam os piores empregos, os empregos que os nativos não querem, logo são empregos que muitas vezes pagam menos, e aí vai ter maior diferença salarial entre os dois. Muitas vezes vai sair alguma palavra em espanhol aqui, porque morei na Argentina, daí eu costumei falar espanhol e tal, e ainda faço vídeo em espanhol, e aí volta e meia me sai alguma palavra em espanhol, algum termo em espanhol assim, meio aportuguesado, e já foi. Ok. Então, nós vemos essas diferenças aqui salariais. Um dos lugares que tem essa menor diferença entre pessoas no mesmo emprego, entre nativos e imigrantes, é na Suécia. Deixa eu ver, diminuir aqui, ó, a Suécia aqui, ó. Tem até um valor positivo. E uma menor diferença também entre empregos de diferentes setores. E aí tem um outro gráfico que mostra uma diferença pela região que a pessoa veio. Por exemplo, se a pessoa veio aqui, ó, da África subsaariana, que é a galera mais pretona, então ela aqui, ó, a diferença é de
8,2% no mesmo emprego e a geral de 26%. Agora, se a pessoa foi da Europa para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para a Europa, essa diferença é de 1,7%. E olha que interessante, os filhos dessas pessoas que migraram, nasceram lá nesse novo país ou cresceram nesse novo país, têm uma menor diferença salarial para com os nativos de que os seus pais. Que interessante, né? É porque eles começam a se integrar, se adaptar. Eu, pelo menos, vejo aqui muitos venezuelanos que estão vindo aqui para a nossa região e os filhos deles estão estudando nas escolas. Eu dou aula para muitos venezuelanos. E o que acontece? Esse cara aprende melhor o idioma, esse cara está estudando ali, está entendendo como funciona melhor esse ambiente e muitos deles vão se qualificar melhor que seus pais e com isso vão pegar empregos melhores. Os primeiros venezuelanos que eu vi aqui chegar na região, qual era o típico emprego que ele pegava? Era o emprego de fábrica, de chão de fábrica, de ficar lá tocando máquina. Esse era o primeiro emprego, de trabalhar na construção. Agora, muitos desses filhos dos venezuelanos, que já estão há alguns anos aqui no Brasil, os vejo pegar empregos melhores. Gente que é atendente em loja. Interessante, né? Porque já conseguiu assimilar o idioma de uma forma tão boa que muitos deles já se passam por brasileiros tranquilamente. Idiomaticamente você não vê diferença. Outros pegam emprego em escritórios, ganham cargos de chefia, de confiança, em empresas mais de oferta de serviços, que trabalha sentadinho em frente ao computador, com ar-condicionado, tudo. Então, existe essa mudança, assim como para os venezuelanos que vêm aqui para o Brasil, como de nós, ou venezuelanos também, que vamos para outros países, imigramos, e é muito diferente, obviamente, eu me mudar para um outro país agora, vou lá para a Espanha, por exemplo, qual seria o emprego que eu conseguiria agora? Meus títulos, dificilmente conseguiria revalidar. E mesmo assim, até conseguir pegar uma escola para dar aula, tudo, pegaria um emprego bem de entrada. Mas minha filha, que está crescendo, em alguns anos ela assimilaria melhor, em alguns anos ela conseguiria um emprego de melhor qualificado que o meu e com uma menor diferença salarial e talvez nenhuma diferença salarial para com o espanhol que está vivendo naquela região. É interessante. Então, essas são as questões. E aí, existem alguns países que convidam a vinda de imigrantes, como o Canadá. E eu botei aqui, a Alemanha tem a lei de imigração qualificada, que convida muitas pessoas e facilita a validação do seu diploma e até em trabalhar enquanto é convalidado o diploma. Tem a França também, que convida bastante para atrair profissionais, principalmente sanitários. A Alemanha e a França ela tem muita dificuldade, juntamente com o Canadá, com enfermeiros, de conseguir enfermeiros, a França ainda em relação aos médicos e tudo isso, e tentam chamar. Só que hoje também nesses países tem crescido uma galera anti-imigração, por todos os problemas que também traz a imigração, pelo choque cultural, principalmente com a imigração árabe e africana, que muitos deles são muçulmanos, e aí geram um choque de valores entre esses dois grupos, já que são culturas opostas. E aí existe uma anti-imigração que faz com que muita gente não queira migrar também para esses lugares. Mas isso tudo também ajuda, aqui como nós estamos falando, que exista essa diferença salarial maior entre os diferentes países do qual as pessoas escolhem migrar e existe, querendo ou não, essa diferença salarial entre um imigrante e o que está chegando naquele local, que já está estabelecido no local. Isso faz com que, geralmente, o imigrante ganhe menos de quem já é do local, já está lá. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para que a gente continue se vendo lá. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui a gente tenta entender tudo juntamente com vocês, sem ter ideologia e político de estimação. Não é que eu não tenho ideologia, é que a gente não tem de estimação. A gente gosta de ver tudo a partir desse olhar e tentar entender juntamente com vocês.